Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a cada um de vocês. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Nós sabemos que conselho é simplesmente uma palavra segundo a visão de alguém, tentando nos orientar segundo a maneira como ele enxerga a realidade, segundo a sua cosmovisão, segundo o seu ponto de vista ou as suas experiências. Sabemos que elas realmente são variáveis, volúveis, e por mais que sejam seguras para aquele que os está dando, nem sempre chegará à mesma realidade que enfrentamos. Mas quando se trata das escrituras sagradas, isso é diferente. Não são opiniões de pessoas, não são opiniões pessoais de vidas em experiência que são trazidas ao conhecimento de cada um de nós. É o próprio Deus revelando ou dando a conhecer, de fato, o melhor caminho, a melhor direção e a solução para a caminhada, para as nossas interrogações, para as nossas dúvidas e para os nossos questionamentos. Pedro escreve aos nossos irmãos que estavam passando por muitas lutas, muitas dificuldades ali no primeiro século da era cristã. Depois da morte de Jesus, a perseguição ela foi se desencadeando contra aqueles que eram os discípulos dele. Foi uma perseguição, primeiro, para com o Senhor, e depois que o Senhor não estava mais aqui, morto, para eles ainda morto e continuava na morte, mas para nós não, porque sabemos que ele ressuscitou, está à mão direita do Deus Pai Todo-Poderoso, preparando o lugar e ele haverá de voltar. Pedro escreve para orientar aqueles nossos irmãos, aconselhando-os dentro das necessidades que tinham, da maneira como eles deveriam viver, os cuidados que precisariam ter, a maneira como deveriam agir. Portanto, quando as Escrituras falam sobre conselho, não estão falando simplesmente sobre algo que nós podemos pensar, decidir ou não fazer, no sentido de tomar uma outra decisão, caminharemos e caminharemos bem e caminharemos para decisões que são boas, seguras e abençoadoras para a nossa vida. Estamos falando da verdade de Deus, ou Deus revelando a sua vontade, o seu querer e a sua direção para a nossa vida. Eu vou fazer a leitura de alguns versos do capítulo 5, os versos finais, de 5 a 11. As Escrituras dizem assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste os soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, depois vamos para um breve intervalo com o hino do nosso inário e voltamos para refletir na palavra do Senhor. Nosso Deus, mais um início de semana estamos vivendo. Obrigado, Pai. Durante a semana que passou, o Senhor nos renovou com cuidado, nos fortaleceu, nos ajudou e chegamos até aqui pela graça e misericórdia do Senhor. E pedimos, Deus amado,
que continue a abençoar, fortalecendo os nossos irmãos que estão se recuperando das enfermidades e a confortar aos irmãos, Pai, que estão vivendo ainda o luto por pessoas muito próximas ou da família mesmo, que acabaram perdendo nesse tempo, e muitos mesmo por causa da Covid. Senhor, conforte essas vidas, fortaleça o teu povo e renove, Pai, graça sobre graça na vida de cada um de nós. Ilumine-nos, pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o intervalo e já voltamos. Deus do infinito Criador, que deste aos astros seu fulgor, tuas obras te proclamam, ao explorarmos a amplidão, obra sem par da tua mão, extasiados te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ergue-se o homem para o céu, deixa o planeta em que nasceu, oh, conquista sem limites. Como haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver, Deus eterno entre os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje há problemas entre nós por não ouvirmos tua voz. Pai, perdoa as nossas faltas, que nossas vidas em Jesus busquem guarida, paz e luz, e teu nome celebremos. Aleluia, aleluia, aleluia. No grande plano divinal dessa harmonia universal, Deus com grande amor salvou-nos. Ele nos deixa conhecer toda a extensão do seu poder, revelado no universo. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Pedro está orientando aos irmãos da igreja primitiva, aos irmãos que estavam dispersos, que tiveram a necessidade de foragir porque estavam sendo perseguidos, instruções de como eles deveriam estar se relacionando, estar se tratando, exortações sobre perigos que estavam enfrentando. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele começa aqui na sessão que nós lemos, falando aos jovens, falando aos demais experiência e falando ao relacionamento entre eles, como deveria acontecer. Ele começa mostrando que os mais jovens precisam ser humildes e ter disposição para ouvir as pessoas mais experientes. Nós perdemos, meus irmãos, o hábito dentro do nosso tempo de nos assentarmos sob a experiência daqueles que viveram muito e principalmente aqueles que viveram a sua vida, o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Eles têm muito a ensinar a cada um de nós. E, meus irmãos, para que isso aconteça, é preciso que nós nos tiremos de nós, nos despamos do nosso orgulho e da nossa arrogância.
As Escrituras dizem que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante. E o soberbo e o arrogante é aquele que acredita que pode fazer tudo segundo a sua vontade, o seu querer, porque os seus recursos lhe bastam para isso. Ele não depende absolutamente de ninguém. E até mesmo falando em Deus, nós temos muitas situações em que a soberba nos leva a uma posição de não julgarmos que somos dependentes de Deus. Uma questão apenas retórica. Sabemos que dependemos de Deus, mas a prática ela caminha numa direção contrária, mostrando que a teoria e a prática têm uma distância muito grande. É o conhecimento intelectual e uma relação de fé ou de confiança no que o entendimento intelectual diz como verdade para a vida de cada um de nós. O primeiro, a humildade e a arrogância. A humildade ganhando terreno e a arrogância, a soberba deixando o terreno do nosso coração. E depois, meus irmãos, um outro aspecto envolve aqueles que já são mais experientes. Então, eu me coloco como alguém de menor experiência com relação às pessoas mais experientes e me coloco como uma pessoa mais experiente, tendo vivido muitas situações e muitas questões que os mais novos ainda não vivem. Irmãos, é preciso que nós nos sujeitemos àquilo que nos é trazido dentro de um tratamento cuidadoso e amoroso, que vem segundo as Escrituras Sagradas, que vem segundo a palavra de Deus dos mais experimentados do que nós. E o apóstolo Pedro começa mostrando que quando nós derrubamos a parede da soberba dentro do nosso coração, nós fazemos aquilo que deve ser feito nos relacionamentos que temos uns com os outros. Pedro diz que nós devemos servir com humildade uns aos outros. Ele diz isso aqui logo no início do texto que nós lemos. Irmãos, essa relação de serviço que ele vem nos apresentar aqui, ele diz que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Todos prestem serviço uns aos outros, sirvam uns aos outros. Infelizmente, estamos no tempo em que queremos ser servidos. Queremos, acima de tudo, o serviço de outro para conosco. E, meus irmãos, desta maneira, nós entendemos que o nosso direito é ser servido. E que servir, bem, em algumas questões, mas não como uma vocação para aqueles que estão no Senhor. E o Senhor diz que nós precisamos atentar para algo. Primeiro, a dependência de Deus. Deus é Senhor, é soberano. E depois, meus irmãos, sabermos que na dependência que temos de Deus, é preciso estar caminhando junto dele. E para caminhar junto dele, não será possível com o coração soberbo. Pedro diz, as Escrituras afirmam que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humildade, sabemos que não é vestir-se com roupas maltrapilhas, não é ser um maltrapilho, não é ter um ar de tristeza. Humildade significa ter um coração quebrado, dependente e disposto a ouvir Deus em todos os momentos. Primeiro, então, olhamos para essa relação de conselhos e vemos Pedro exortando aos mais novos, aos mais velhos, e a maneira como devem-se todos aqueles que estão no convívio social, todos aqueles que estão vivendo junto do Senhor, quer seja família, igreja, trabalho, devem com humildade serem servos e não senhores da situação. É preciso aprender a trabalhar juntos, a trabalhar em equipe, a viver em equipe numa relação de serviço. Depois, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que
para que esse caminho aconteça, nós precisamos depositar a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso na prática. Não apenas na teoria, mas na prática. Vejam o que Pedro diz aqui. Sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele honre no tempo certo. A versão Revista Atualizada diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Irmãos, para que consigamos realizar tudo isso, nós precisamos desta situação de humildade diante de Deus. Dessa situação de humildade, nessa situação de dependência, nessa situação de saber que Deus ele não está com seus olhos distantes de nós. Ele continua olhando para a nossa vida. Ele continua olhando para o nosso coração. Ele continua olhando para as injustiças que acontecem na vida daqueles que são seus filhos. E ele diz que na dependência dele, estar humilhado diante dele, trará como resultado o ser honrado no devido tempo, no tempo do Senhor. E para isso, meus irmãos, para que isso aconteça, para vivermos o dia a dia no meio de tantas lutas que temos, que não são poucas, temos que sair do campo da ansiedade que alarga-se dentro do coração de cada um de nós. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Veja o que é interessante. Não é lançar para ser cuidado. É o que Pedro afirma. Pedro não está dizendo para nós que devemos lançar para que ele passe a cuidar. Pedro, ele está dizendo que Deus já está cuidando de nós. Por que então a ansiedade? Por que então a angústia? Por que então sofrer pelo daqui a pouco, se hoje, o agora, o presente e o daqui a pouco também receberão os cuidados de Deus? Pedro diz isso: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, a ideia de que Deus vai cuidar de nós, segundo Pedro, é uma ideia equivocada. Porque Deus está cuidando de nós no presente, no aqui, no agora. Então, se Ele está cuidando no aqui e no agora, nós devemos deixar nas mãos dele a ansiedade do nosso coração. Lançar sobre ele toda a ansiedade, ele está cuidando. É aquela ilustração que fala de uma criança que estava viajando em um navio e que num determinado momento aquele navio começou a chacoalhar no meio de uma tempestade enorme. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, começaram a ficar muito agitadas dentro dele. A tempestade aumentava, e eles estavam vendo que poderiam correr risco de vida, né? O risco de morte, poderiam morrer. Enquanto eles corriam de um lado para o outro, aquela criança, muito tranquilamente, sentada no chão, brincava com o seu brinquedinho. Até que uma pessoa, importunada com aquilo, porque já passaram por ali várias vezes, pergunta àquela criança: você está vendo o que está acontecendo? Eu estou. Estou vendo, o barco está balançando bastante. Disse: sim, nós corremos o risco de afundar. Você não tem medo? Ela disse: não, não tenho medo. E a pergunta inevitável foi: por que você não tem medo? Ela respondeu: porque o meu papai é o capitão desse navio. Ela estava descansando no Senhor. Ela não estava preocupada se iria chacoalhar mais ou menos. Talvez o chacoalhar só atrapalhasse a brincadeira dela.
Mas ela estava tão segura no cuidado do seu pai para com ela, que ela não estava nem um pouco ansiosa com o que poderia acontecer, porque sabia que ela seria cuidada pelo seu pai. Pedro diz algo mais ou menos semelhante. Diz: Deus está cuidando, por que agitar-se? Ele é mais do que o capitão do navio, né? Então, Pedro exorta, e aqui está um conselho, e um conselho, meus irmãos, que podemos seguir ou não, podemos continuar ansiosos, mas Pedro diz: é o caminho para você estar tranquilo, poder sentar e descansar tranquilamente com os afazeres que você tem no dia a dia, sabendo que o cuidado de Deus está presente. Depois ele lança, meus irmãos, uma exortação. Nós devemos estar despreocupados com relação às lutas do dia a dia. Por outro lado, nós devemos estar preocupados pelo alvo que nós somos como filhos de Deus. Irmãos, as Escrituras nos dizem que o diabo, que está rodando por aí, que é o nosso grande inimigo, está procurando pessoas para devorar. Ele está procurando pessoas que ele possa abocanhar. Então vejam que o apóstolo Pedro, ele coloca-nos todos numa mesma situação. Paulo também fala sobre isso, Tiago também fala. E todos eles dizem que essa situação é uma situação que nós não podemos deixar de lado. O diabo, com seus dardos inflamados, ele atenta contra a nossa integridade de fé. Tiago diz que, da mesma forma, o diabo está agindo. É evidente, não vamos imaginar o diabo como um concorrente de Deus. Não é um concorrente de Deus, ele não é um Deus mau. Ele é simplesmente mau, mas nunca um Deus. É criatura do Deus Todo-Poderoso. Então, como criatura, ele também está sujeito ao Senhor. As Escrituras nos afirmam de maneira muito clara que Deus deu a ele a liberdade dessa ação. Ele continua fazendo isso. E o que Pedro nos afirma, assim como Paulo nos afirma, assim como Tiago nos afirma? Meus irmãos, a resposta para as investidas de Satanás é simplesmente o exercício da fé. Satanás está agindo? Sim, está agindo. E, meus irmãos, é interessante que muitas pessoas hoje estão tão preocupadas com doenças, enfermidades, atribuindo-as a ações satânicas, que esquecem-se que a ação de Satanás ela é mais sutil do que tudo isso. Imaginemos que Deus houvera concedido, não há afirmação para isso, de forma nenhuma, mas poder para chegar e matar alguém. Qual seria a vantagem dele? Meus irmãos, matar um crente é promovê-lo à glória celestial. Aquele que morre aqui, né, ele tem a sua alma entrando diretamente, imediatamente no gozo do Senhor, glorificada. O corpo vai para a sepultura e vai esperar a volta de Cristo Jesus para ressuscitar. Mas para o crente, não há benefício nenhum para Satanás levá-lo à morte, de forma nenhuma. Porque na morte acabou o sofrimento, acabou a luta. Aquele que começou a boa obra, ele haverá já caminhado para o final da realização dela. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alma glorificada à espera do corpo ressurreto. Isto, para quem está do Senhor, meus irmãos, é bênção. Agora vejam, Pedro diz: resistam-lhe na fé. E por quê? Por quê, meus irmãos? O grande ataque de Satanás contra os filhos de Deus não está em tirar-lhe a vida ou causar-lhe enfermidade, mas está em bagunçar
as suas convicções. Nós somos o que cremos. Nós oramos o que cremos. Nós vivemos o que cremos. E o que tem acontecido hoje, Paulo já antecipara. Nós teremos muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos realizadores de sinais que, se conseguirem, vão enganar os próprios eleitos de Deus. O maior trunfo de Satanás é fazer, meus irmãos, com que a nossa visão de Deus seja deturpada. E ela sendo deturpada, nós vamos achar que estamos na presença de Deus, no entanto, estaremos longe e afastados dele. O diabo, que anda rugindo como um leão, ele procura alguém para devorar. E Pedro diz: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes ele diz: sujeitem-se a Deus. Sujeitem-se a Deus e a sua verdade. Resistam às ações tentadoras do diabo, que ele vai embora, que ele vai fugir até uma próxima tentativa. Então nós observamos, meus irmãos, que Deus está nos orientando sobre a maneira como devemos viver aqui. Esses conselhos todos. E um último aspecto dentro do texto, para encerrarmos, nós observamos Deus aqui, através de Pedro, nos mostrando que Ele mesmo, o próprio Senhor das nossas vidas, aperfeiçoará e dará firmeza e força e verdadeira segurança. O Deus que cuida é o Deus que dá força. O Deus que cuida é o Deus que renova. O Deus que cuida é o Deus que dá segurança. O Deus que cuida é o Deus que dá esperança. E diz que Ele mesmo, passado algum tempo do sofrimento, questão ali dos nossos irmãos, haverá de fortalecer, haverá de renovar, haverá de trazer o cuidado que somente Ele tem. Então nunca esqueçamos, Deus está cuidando de nós. E esse Deus que cuida de nós, Ele diz: tome cuidado para não ser enredado por dados inflamados do maligno. Fiquem firmes na verdade que vocês conheceram, boa doutrina, bom ensino. Sejam firmes, porque depois do tempo, Ele mesmo, Ele haverá de manifestar de maneira muito preciosa o aperfeiçoamento, a firmeza, a força e a verdadeira segurança. Irmãos, se o conselho fosse bom, ninguém daria, vendia. Pois é, as Escrituras dizem que sim. Os conselhos das Escrituras são bons, não são vendidos, e eles são seguros para manter todo homem, toda mulher, todo filho de Deus em pé, caminhando em direção à coroa da vitória. Que em Cristo a bênção do Senhor continue renovando nossa vida. Vamos louvar a Deus com o hino e depois voltamos para encerrar o nosso momento, esse nosso tempo juntos aqui, refletindo na palavra do Senhor. Sempre verás, serei, pois me acreditei, forte serei, pois muito aqui sofrer, puro serei, o exemplo do meu mestre.
seja sempre assim, ó Cristo, vem dominar, mudar meu coração, pois eu bem sei os laços em que caio, se não contar com tua proteção, se não contar com tua proteção. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós contamos sempre, sim, com a tua proteção. Contamos sempre com esse amor único que o Senhor tem para conosco. Contamos sempre com o cuidado que é presente, Pai. E nos ilumine para que tenhamos a disposição de entender a tua palavra e tenhamos força e coragem para vivê-la, porque, amado Deus, o Senhor tem nos ensinado que o cuidado já está acontecendo. Por isso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos fazê-lo para que a ansiedade do coração de cada um de nós dê, Senhor, lugar à tranquilidade, à paz e à segurança. Nos guarde na caminhada desta semana que inicia e use-nos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e renove-se sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Deus abençoe, Deus fortaleça a cada um de vocês. A ansiedade é o maior mal deste século. Atinge pessoas de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todos os segmentos religiosos. A ansiedade é o estrangulamento da alma. É você sofrer antecipadamente. É você começar a se angustiar agora por um problema que talvez aconteça amanhã. Há muitas causas que têm levado as pessoas à ansiedade. A pressão da vida moderna, as relações quebradas, a preocupação com o dinheiro, o temor do amanhã. Mas a ansiedade é inútil. Jesus Cristo disse: por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Mais do que isso, a ansiedade é prejudicial, é sofrer antecipadamente, é se angustiar agora por um problema que talvez nunca vai acontecer. Estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então nós sofremos desnecessariamente. E se o problema de fato vier a acontecer, nós vamos sofrer duas vezes, antes e na hora que o problema chegar, e agora já sem forças para enfrentá-lo. A ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus, disse Jesus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não ande ansioso, coloque a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você, Ele conhece a sua vida, conhece o seu futuro, e Ele é poderoso para cuidar, guardar, proteger você e abençoar você para você ser feliz agora, feliz amanhã, feliz para sempre. Não ande ansioso, ponha sua fé em Cristo e você será extremamente feliz
extremamente abençoado e terão a vida bem-aventurada.